Beleza, a gente vai começar. Hoje a gente vai iniciar a unidade 2 da, da disciplina, certo? Basicamente, essa unidade 2 a gente vai trabalhar soluções de equações de uma variável, né? São equações algébricas que a gente já está acostumado a resolver analiticamente. Só que além disso, também tem os métodos é, numéricos, digamos assim, né, computacionais, que auxiliam a gente para resolver também esses problemas aí de resolver equações, certo? O nosso Uma das principais aplicações aí é o famoso encontrar raiz, né, ou zeros de equações, né, que é uma das coisas que a gente sempre está estudando na parte de equações, ou tanto é com equações algébricas como equações diferenciais também. A gente está procurando saber resolver essas equações, beleza? Então essa seria uma principal aplicação desses métodos. O primeiro método é chamado método da bisseção, né? Esse método ele é baseado no teorema do valor intermediário que a gente viu lá no início, né? Que eu falei para vocês, tinha uma pequena revisão de cálculo que ia ajudar a gente a entender melhor os métodos posteriormente. E um deles é esse método aí, o método da bisseção, porque basicamente ele é uma aplicação do teorema, certo? Como se fosse uma proposição vinda do teorema no valor intermediário que ajuda a gente a encontrar essa raiz dessa equação, beleza? Lá no PDF, se vocês baixaram das notas de aula, né? Ele é o capítulo 7. Antes desse capítulo tem um capítulo de sistemas lineares, mas como está invertido aqui em relação à ordem, depois desse capítulo de equações, solução de equações, aí sim virá o capítulo de sistemas lineares, certo? Beleza, então o que acontece aqui no método da bisseção? Como eu falei, ele é baseado no método intermediário, ou seja, dado um valor L, o valor M, né, que é o valor da função, né, a gente quer encontrar o valor do x, que é aquele valor na função, certo? Ou seja, dada a imagem, a gente quer encontrar o domínio. Com algumas condições do teorema, isso garante que esse domínio existe, né? Dada a imagem, a gente está atrás do domínio da função, que gera essa imagem. Claro, considerando algumas condições em relação ao próprio teorema. A função deve ser contínua no intervalo, e os extremos aí deve ter valores opostos para esse caso aqui, certo? Então, nesse sentido, significa o seguinte, que a gente está atrás de um valor que está no domínio da função ou no intervalo, tal que ele, para a gente, ele vai zerar a função, né? Lá no teorema, esse valor ele está mais geral, né? Não é zero aqui, no caso. É qualquer valor entre o f de A e o f de B, né? Que são os extremos do intervalo, se caso atender as condições do teorema, ele garante que existe esse C aqui, né, que vai ser o domínio aí, né, o valor que vai ser dado para a imagem da função aqui, no caso é zero, mas lá no teorema é mais geral, né, é para qualquer valor n, digamos aqui, certo? E nesse caso, né, como falei, a diferença que tem em relação ao próprio teorema é que a gente precisa que os valores dentro do intervalo, nos seus extremos, eles sejam de valores opostos. Isso vai garantir que nossa raiz ou nossa solução da equação vai estar lá no meio, beleza? Basicamente o método ele vai requerer aqui, né, repetidas divisões. Basicamente vai ser só tomando média. Basicamente só essa operação que ele vai utilizar é só a média entre dois valores. E esse processo vai e até encontrar o mais próximo possível da raiz da equação ou do zero da equação, certo? Naquele intervalo. Aí tem alguns detalhes. Primeiro, em relação à própria função. Se a gente tiver uma função que tiver mais de uma raiz dentro do intervalo, a gente vai ter que analisar separadamente, visto que o método ele só é aplicado em um para um valor, né? A gente só é possível encontrar uma raiz desse intervalo. Se caso tiver mais zeros dentro, né, do domínio da função, eu preciso dividir esse cara em mais subintervalos e avaliar intervalo por intervalo. Assim eu vou encontrar as soluções próximas das raízes aí, certo?
Tá, em relação ao método passo a passo aqui, né? Como fosse nosso algoritmo. O passo a passo eu tenho o extremo, né? Que no caso é um intervalo, o A até B. Primeiramente, pelo teorema, eu garanto que o valor da função nesses extremos, né? No domínio, eles têm valores opostos. Isso garante para a gente que vai ter de fato de uma raiz. Após isso, o que eu faço? Eu calculo a primeira média entre os extremos. Eu chamei de A1 e B1 aqui, o próprio AB, né, que são os valores que é inicialmente do intervalo aí, certo? Quando eu faço isso, eu calculo uma média entre eles, dependendo do comportamento da função, né? Se ela for muito simétrica em relação a esses extremos, praticamente você vai encontrar aí a raiz dessa função. Se não for tão simétrica em relação ao intervalo, aí você vai continuar o processo, certo? Então aqui eu calculei o C1, que seria a primeira média no intervalo, certo? Aqui o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que avaliar a questão do C1. Primeiro, o segundo passo é se o C1 na função vai zerar. Se ele zerar, acaba aí o processo. O C1 é o nosso zero da função ou nossa raiz da função. Simples assim. Caso não aconteça isso, vai passar para um terceiro passo. Qual seria o terceiro passo? Verificar as condições do C1 em relação aos outros valores. Primeiro, vamos supor que o C1 é diferente de zero, logo de fato não é raiz, nem é zero da função. A gente vai ter dois subcasos para ser analisados. Primeiro, se eu analisar o C1 na função f, o A1, né? Se for de sinais iguais, significa que eu vou pegar o outro intervalo, né? Que no caso seria C1, B1, e aí sim eu vou ter uma nova média entre eles. Seria um novo intervalo, certo? Ou seja, meu C2 passaria a ser encontrado agora a partir de uma média que eu excluir o intervalo que vai do A1 até o C1. Porque daí, como tem valores iguais, eu não vou, não tem como a gente garantir que existe ali uma raiz. Por outro lado, né, aqui ao contrário, inclusive tem, deixa eu ver, se o C1 com A1 na função tiverem sinais opostos, é porque nesse intervalo eu garanto que existe uma raiz. Então continuo o processo, agora desprezando o outro lado, de C1 até B, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza, essa aqui é a parte do passo a passo. Aqui tem um algoritmo de fato que é feito para depois ser implementado, beleza? Beleza, então aqui o que eu tenho, né? Eu tenho uma função que vai atender as condições lá do teorema do valor intermediário. Eu tenho aqui uma função contínua em que os extremos, né? Eu estou pegando aqui um intervalo AB, tem valores opostos, né? Perceba que aqui se eu pegar o B na extremidade direita da função, o valor do B ele é positivo, certo? E se eu pegar o valor do A na extremidade esquerda da curva aqui que representa a função, vai ter o valor negativo. Então, se eu fizer o produto entre eles, vai dar menor que zero, beleza? Só esse fato, a função ser contínua e os extremos terem valores opostos, já me garante que de fato aqui no meio vai ter uma raiz, né? Que pela imagem aqui já dá para a gente perceber que de fato vai ter, ok? O próximo passo agora, né, como falei, a gente tomar aí os valores, como falei, os extremos têm sinais opostos. Muitas vezes na parte da analisar não interessa muito quem são esses valores, porque a gente não está interessado em saber quem são os valores nos extremos, mas sim o zero da função. Então o que a gente faz, né? A gente passa agora a tomar o ponto médio. Então a gente tomou o primeiro ponto médio e ficou, digamos, nesse ponto bem aqui, certo? Ele começa a refinar o intervalo, ou seja, vai ser feita uma divisão, até chegar mais próximo possível do valor do zero. Ou seja, cada vez que a gente tomar aqui um valor próximo, ou a gente vai estar do lado direito ou do lado esquerdo do gráfico. O que vai definir a gente é justamente essa questão aqui do valor do f de A e o f de B. Porque se eles tiverem os mesmos sinais, né, então significa que eles estão só de um lado, né? Logo, o gráfico não está cortando o eixo X. Agora, se estiver sinais opostos, aí sim significa que o gráfico está cortando o eixo X em algum momento. E isso garante que a gente vai ter a nossa raiz aí da equação. Beleza? Seria aqui, pronto. Ok, então bora voltar aqui e fazer o nosso exemplo.
Beleza, então, bora aqui fazer o esquema. A vantagem da um método de abstração, pelo fato de ser relativamente simples, as operações envolvidas, a gente vai precisar apenas é, analisar ele aí na questão da soma, né? Soma e verificar se o valor é positivo ou negativo e vai ter um critério de parada que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então você pode fazer em qualquer programação, eu gosto muito de fazer ele no próprio uma planilha, né? Qualquer software que trabalhe com planilha, o Excel, ou algo assim, ele também resolve isso fácil, porque basicamente só quer saber se os extremos da função têm valores positivos, né? Ou negativos em relação ao produto. Beleza, então o que eu vou fazer aqui, né? No exemplo, ele me dá uma função. Essa função aqui é uma função de grau 3. Então, a função aqui, a minha f de x, é x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 10. Certo? Essa aqui é a minha função. Além disso, ele dá um intervalo. Isso aqui é importante, porque se ele não der um intervalo, você vai ter que estimar o intervalo onde possivelmente vai estar uma raiz. Esse aqui é o nosso intervalo. Né? E além disso, é garantido que existe aí pelo menos uma raiz, ou um zero, desse intervalo, que é esse cara aqui, né? Vai do 1 até o 2. Nesse caso aqui do exemplo, no PDF, o que acontece? Existe um critério de parada. O que é o critério de parada, né? É tão próximo que a gente queira ficar próximo da raiz, do zero da função, ou ainda o número de interações, que é o número de vezes em que o processo vai se repetir. Aqui no exemplo, né, a gente primeiro está vendo um meio de parada que é o número de interações. Então o que acontece? É estabelecido um número de interações e a partir daí você não vai mais, a máquina ou você não vai mais calcular qualquer outra raiz próxima, vai parar utilizando 10 interações aqui, certo? Então além disso, bem aqui terá um número de interações, colocar-se n, que é n interações. Nesse caso aqui, meu n é igual a 10. Esses aqui são os dados em que eu preciso para resolver o meu problema. Beleza. Tá, o primeiro passo é você esquematizar isso. Visto que vai ser só 10, aí a princípio você não vai se preocupar se vai estar perto, se vai estar longe de falar da raiz. A tendência é convergir, né? Talvez demore um pouco, mas a tendência é ir para a raiz. Mas aqui está preocupado, só vamos fazer em 10 vezes isso e parar. Então eu vou começar estabelecendo aqui um critério de contagem, só para a gente não perder as contas. O meu K aqui e vai ser a interação, a KS é uma interação no processo. Então aqui para K igual a 1, vou ter lá o nosso primeiro C1. Mas quem é o nosso C1, né? Que é o valor médio. Ele é justamente a média do valor que foi dado aqui em cima do intervalo, né? Que seria 1, 2, deixar a soma mesmo aqui, dividido para 2, beleza? Aqui vai dar 3, né? Vai dar 1,5, que é o ponto médio do intervalo. O que vai acontecer agora? Eu tenho que avaliar a função nesses 3 pontos. Nos extremos é garantido que, né, um é positivo, outro negativo, senão não teria raiz. E além disso, avaliar se a função é positiva ou negativa em 1,5. Beleza? Deixa eu abrir aqui o Octave para fazer as contas desse cara aí. Aqui eu vou fazer as continhas para calcular aqui esses valores. Eu vou criar uma função, armazená-la aqui, y igual a f de x. Aqui o meu y da forma x ao cubo
mais 4 vezes x ao quadrado. Vou deixar aqui entre parênteses para ficar melhor. Menos 10. Eu estou procurando uma raiz dessa equação. Pronto. Ó, perceba que aí, ó, vou calcular agora a função em 1. Ó, em 1 deu menos 5. E a função em 2 deu 14. De fato, isso aí era para acontecer, porque ele garante que existe uma raiz entre eles, tá? E eu vou calcular agora a raiz, ou melhor, vou calcular a função em 1.5, né, que foi quando a gente encontrou ali. Ó, deu 2.3, que é um valor positivo. Então, o que eu vou fazer agora, né? Para continuar o processo, eu tenho que desprezar aquele valor com que anteriormente também era positivo, porque no caso, se eu pegar esse f que é positivo com outro f positivo, significa que a raiz não vai estar nesse intervalo, tá no outro, que é justamente esse cara aqui, ó, que deu negativo 5 com o meu 2.37. Então aqui, o que vai ficar, né? Vai ter um novo intervalo, chamar de I1 aqui. Quem é esse novo intervalo agora? Ele vai do 1 até 1.5. Perceba que diminuiu o intervalo um pouco, né? 0.5 em relação ao intervalo original. Beleza? Esse aqui foi minha primeira interação. Agora vai se repetir novamente o processo. Vou ter agora o meu K2. A K é uma interação. Vou ter um C2. E agora ele vai ser o ponto médio dos dois valores atuais aqui, né? Então é 1 mais 1.5 dividido para 2. Aqui vai dar 2,5, né? Dá 2,25 ponto médio. Aqui que eu vou fazer agora, calcular o valor da função nos pontos que eu preciso. Então, deixa eu parar aqui para ficar melhor. Ali, ó, qual seria o primeiro valor? O próprio 1 já calculou, não. A f de 1 sabe que é negativo. E agora, 1.5 também, a gente sabe que ele é positivo. E agora o novo, né? O 2.25. F de 2.25. Ó, deu positivo. Significa que o diminuir ainda mais. O intervalo. Tá certo a minha conta aqui? Aqui é 1.25 na verdade, né? Não é 2. Deixa eu fazer a conta. 2.5 dá 1,25. Isso aí. Então diminuindo ainda mais o intervalo. Na verdade aqui é F de 1.5. Ou é negativo. Tá vendo? Tem que verificar bastante as contas. A função em 1 negativo. A função em 1.5 positivo e a função em 1.25 que a gente encontrou agora. Deu negativo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora os dois valores que dão opostos, né? É 1,25 e 1.5. O 1 já está fora desse intervalo aí. Então o meu segundo intervalo ele vai do 1.25 até 1.5. Certo? Ou seja, refinei ainda mais. Perceba que eu estou diminuindo a amplitude dos intervalos. Começou com 1, 2, depois foi para 1, 1.5. Agora estou em 1, 25, 1.5. Né? Tá bem reduzido o tamanho do intervalo. Esse foi meu K igual a 2. Fazer mais um aqui. Depois a gente passa ali para a planilha para ver mais otimizado isso. Então tá aqui o meu. Agora meu K igual a 3. Seria meu C3, que é a média dos dois caras aqui que eu tenho, né? Que é 1.25 com 1,5. Vamos ver quanto é que dá essa média aqui. Acho que dá 1.25 mais 1.5 dividido para 2. Dá 1,37. Né?
É isso mesmo. Só confirmar aqui o anterior. 1 mais 1,5 dividido para 2. Isso aí. Então aqui vai dar 1,375. Beleza. Vou avaliar agora os valores que eu calculei. Os dois do intervalo anterior. Então, f de 1,25 negativo, como a gente já visto. Depois o f em 1,5 positivo, como eu também já sabia. E esse cara aqui, o f em 1,375. Deu, né? Positivo. Então, olha lá, ó. Vou pegar agora o cara deu positivo e o negativo. Então, o intervalo vai de 1,25 até 1,37. Então, meu I3, 1,25 até 1,375. Beleza. Tá, então eu fiz aqui 3. E agora a gente pode fazer. Vou passar aqui para minha outra tabela. Já está meio pronta. Beleza, então aqui ó, peguei e fiz uma tabela que é bem mais tranquilo. Deixa eu ver. Tá. Ó, aqui é o N, né? Eu lá deixei como K, mas aqui eu tomei como N a minha interação. A segunda coluna aqui, os valores do a terceira, o valor do B, aí depois a quarta, F de A, F de B, depois aqui o ponto médio, e por último o F de C. O F de C, de fato, é o que vai mostrar pra gente que esse cara aí, ele tá indo pro zero, ok? Inicialmente aqui, ó, a primeira linha dessa tabela é justamente o valor que a gente calculou lá, que é o valor do A, que é 1, o valor do B, que é 2, né, que é os extremos do intervalo. Aqui, os valores de f de A e f de B, certo? E depois, aqui é o ponto médio, 1,5, bem aqui. E o valor da função. Esse cara deu 2. Deixa eu botar aqui. 2,37. A gente fez isso aqui, né, até a nossa terceira interação, né, que é os dois valores que a gente encontrou. Novamente, tomou ponto médio, encontrou os dois valores, calculou os extremos, verificou quem é, né, positivo e negativo, e assim criou um novo intervalo, certo? E aqui foi feita as 10 interações desse processo, e aqui no final, né, a última interação encontrei esse valor, ó, menos 1,6, né, 1,6, vou botar aqui, 1,6, aqui está na 10 na menos 2, ou seja, ele é 0,0 menos 0,016. É um valor relativamente próximo de zero, não é tão próximo como a gente imagina, porque, como eu falei, é um processo que vai refinando cada vez no intervalo, tem que avaliando, e não é tão. Ele é simples, porém, ele não é tão eficaz em relação ao tempo, né? Ele demora mais tempo para a gente encontrar aí a raiz da função, ok? Beleza. Outra forma de fazer isso é fazer uma planilha, né? Eu vou só iniciar aqui para vocês verem como é que a gente pode fazer uma planilha. Isso aí. Aqui eu abri uma planilha. Basicamente, esse aqui que eu tenho aí é bem parecido com o Excel. As funções são praticamente as mesmas. Aqui que eu falei, né, para você. Você pode dividir esse cara aqui em meu K, que é o número de interações. Aqui é o meu A, que é o meu valor inicial do intervalo. O meu B, que é o final. Aqui você pode calcular o F de A. Depois você pode calcular o F de B, né, que são os extremos. Aqui você vai calcular o ponto médio, que eu chamei de C, né, que seria o A mais B sobre 2. Aqui nessa coluna pode ficar o F de C, que interessa a gente, certo? Então, isso aqui basicamente é uma forma de a gente calcular esse método. É resolver por esse método aí. Tá. Aqui o K vai variar, né? Então, de 1 até 10. Então,
não tem muito de ser diferente, então ele vai de 1 até 10. Tá aqui. O valor do A do B inicialmente, o primeiro A, ele é 1. E o primeiro B, ele é 2. Beleza? O f de A você vai ter que calcular, passar para cá, para o Excel ou para sua planilha, o valor da função. Ou melhor, a lei de formação da função, né? Que no caso seria x a quarta. Então, é que essa célula a quarta. Depois, deixa eu só confirmar aqui, é menos 3, né? Tá aqui, a função tá aqui, ó. Na verdade, é x a terceira. X a terceira. Então, aqui é x a terceira mais 4 vezes esse cara aqui ao quadrado menos 10. Pronto. Então, aqui é o valor da função um ponto A. Aqui é a mesma coisa, eu só vou copiar e colar aqui. Como estou trabalhando com C, aí você já sabe aqui o esquema, né? No Excel ou numa planilha, você vai mudar a célula de origem. Ali era B, aqui é C. Então aqui é C e aqui é C. Pronto. Beleza. Aqui é o ponto médio. O ponto médio. Aí fica a critério. Geralmente o ponto médio é mais tranquilo, né? A média aritmética, mas se você quiser, existe também a média já implementada nos programas. Aqui na própria. Aqui no Excel, né? Ele calcula a média entre dois valores. Que seria esse e esse cara aqui. Deixa eu ver se escreveu certo. Não, coloquei errado. Como é que é bem tranquilo, não vou usar a função, vou usar os próprios valores. Então aqui é esse, mais esse, dividido para 2. Pronto. Aqui o ponto médio do intervalo. E aqui vai entrar a função, só que no caso aqui pelo ponto médio. Então aqui vai entrar f, que é a coluna F. F, aqui é F. Tá? Pronto. O que vai mudar agora é você avaliar os intervalos e começar a mudar aqui quem é o A e quem é o B. Tente avaliar aqui os três valores, né? O que vai acontecer? O negativo é o A, então continua com A aqui. Então esse cara é para cá. Só que o B agora ele não é mais 2, né? Ele passa a ser o próprio C, o 1.5. Então aqui ele é o valor do C. Então esse cara aqui ele é o C. Pronto. Aí que eu já posso calcular o f de A direto, é o mesmo. Aqui o f de B vai mudar, porque eu tenho um novo B. A média também vai mudar, eu tenho uma nova média. E o f de C também vai mudar. Novamente, eu vou olhar para os três valores aqui. Né, esses três. Esse aqui não tá. E ver qual dos três satisfaz a condição do teorema. Aqui vai ser, né, o B, né, e o C. Então aqui o meu B agora passa a ser 1.5, 1.25, na verdade meu A, que é esse cara aqui. O meu B continua sendo ele mesmo, então aqui é esse. Aqui vai mudar o valor do A, o valor do B vai continuar, aqui a média vai mudar e aqui o valor vai mudar também. Ó, percebo que a tendência é ir para zero, já que já tem 0.16. É um valor que está aí indo para zero. Vou fazer mais uma aqui. Novamente, tem que avaliar aqui os três valores: negativo, positivo, positivo. Então vai ficar, vai continuar, o A continua sendo esse cara aqui.
Opa. Esse cara aqui. Agora o meu B é o meu novo ponto médio, 1,37, né? Que é esse cara bem aqui. Pronto. Calcular o valor do A é o mesmo. Aqui vai mudar o F de B. O ponto médio toda vez muda. E aqui também vai mudar a função no valor. Certo? Novamente, vou avaliar aqui quem é positivo, negativo. Vai ser o B, né? E o C. Então aqui seria o meu C. E esse cara aqui é o mesmo, é o próprio B. Calcular o F de A, F de B, ponto médio. E é isso, ou seja, nesse processo aqui, como não há um critério específico para encontrar raízes, o critério de parada é o próprio número de interações. Então você vai fazer isso 10 vezes até chegar mais próximo possível da raiz. E nesse caso a gente fez por aqui, né? Nossa tabela. Então tá aqui os valores. E a partir daí a gente foi tomando, né, o ponto médio até chegar mais próximo possível do nosso intervalo aí do zero da função. Como eu falei, nesse caso aqui relativamente próximo, é da ordem 10 a menos 2, certo? Teria que fazer acho que umas mais interações para ficar tão próximo do zero como a gente queira. Beleza? Ok, deixa eu botar aqui. Aí, como eu falei para vocês, agora tem um critério de parada, né? A gente viu que o número de interações ele é uma forma de critério de parada, né? Quando a gente interrompe o processo. Só acontece o seguinte, né? Existe uma forma da gente tentar parar isso aí sem precisar estabelecer um critério de parada. Que é o seguinte, como o principal objetivo é a gente estimar o zero da função, né, que é aí o valor, a gente pode estimar o próprio valor, né, entre da função. Então, esse último caso aqui, ó, que é o seguinte, você vai calcular esse cara, no xn aqui é o ponto médio mais novo que você vai encontrar no processo. E você pode estabelecer uma tolerância, né? Esse epsilon aqui, que pode ser da ordem. Aí, no caso, como ele está procurando uma coisa que está indo para zero, esse cara aqui tem que ser na ordem na ordem próxima de zero, certo? Digamos, 10 a menos 5, 10 a menos 3 ou 10 a menos 7, fica a critério de que está elaborando. Então, quanto mais próximo de zero é esse meu epsilon, né, como que está de parada, mais próximo aqui de zero eu vou ter, né, o valor da função, como está colocado aqui, né, que o módulo da função vai ser menor que esse epsilon, que seria uma tolerância para a gente. Essa seria uma forma de parada. A outra forma de parada é em relação aqui o erro absoluto entre dois valores consecutivos, né? Porque o que a gente viu, né? A gente viu que o intervalo ele vai diminuindo, né, com o passar das iterações. E isso faz com que o intervalo diminua, né? Ou seja, a magnitude dele. Então a distância entre os dois pontos ele vai estar cada vez mais próximo, certo? E isso faz com que exista uma diferença muito pequena entre eles, que a gente pode chamar de epsilon aqui, que a gente vai estabelecer também com uma tolerância. Aí o critério que está fazendo pode ser da ordem 10 a menos 5, 10 a menos 6, sei lá, pode ser qualquer valor pequeno, tal que a distância entre os dois valores aqui seja menor do que a tolerância desejada, né? Ou seja, existe uma convergência entre os dois valores aqui para um específico que de fato é o zero da função, né? E o terceiro caso é esse cara aqui, que é o erro relativo. É o mesmo processo do anterior. A diferença agora é que eu vou tomar o erro relativo, ou seja, eu vou dividir, né, vou normalizar o valor encontrado pelo tamanho do valor mais atual, né? Isso, quando tem valores muito grandes, facilita para normalizar os valores, né, e ver resultados melhores aí. Então, isso aqui é outro critério de parada. Então, em relação aos critérios de parada, primeiro, tem o número de interações que você vai fazer lá. Se o exercício pedir 10 interações, você vai fazer 10 interações. Pedir 20 interações, também 20 interações. E assim por diante.
E outro critério que a gente viu agora é chamado desse cara que quer estabelecer uma tolerância, né, para esse cara aqui, ó. Que de fato ele vai estabelecer para a gente quem é o máximo, é tão próximo de que a gente queira de zero que vai se aproximar raízes aí, certo? Então tá aqui, esse aqui é o algoritmo colocado como critério de parada, certo? Então aqui, ó, além do valor do A e B, que são valores de entrada, agora a gente vai ter o seguinte, um número, uma tolerância, chamada de TOA aí no nosso algoritmo, e o número máximo de interações, né? Ainda tem isso também, você pode colocar os dois, tanto uma tolerância como também o número máximo de interações, ou seja, quem atingir primeiro, aí para, né? Não vai fazer mais o processo. Então o que vai acontecer? Você vai dividir o processo até chegar no número de interações muito grande, né? Que no caso vai ser quando está mais próximo de zero, ou quando o valor entre eles, né, a distância entre eles, for menor que a tolerância. É uma forma de você colocar aí esse critério de tolerância. Então, naquele exercício lá, né, bora verificar a questão da tolerância utilizando aqui esse critério, né, 10 a menos 4, certo? 10 a menos 4. Ou seja, eu vou fazer o processo até que eu tenho como que está a tolerância 10 a menos 4. O que faltou colocar aqui é qual dos critérios a gente vai utilizar. O erro absoluto, em relação aqui, ou o erro relativo, ou ainda o próprio valor da função no ponto, que no caso tem que ir para zero, né? Então esse cara aqui tem que ir para zero, a função no ponto. Então aqui ficou como critério de parada. Vou voltar aqui para a minha planilha. Aqui do lado agora vou colocar esse meu critério de parada. Qual dos três que eu ia estabelecer, né? Aqui eu vou estabelecer como o erro absoluto. Melhor, o erro relativo. Vocês vão ver que ele vai estar mais ligado aí. Vai ser mais rápido de convergir, visto que eu vou levar em consideração os valores que são dados aqui. Então, quem seria aqui eu colocar o erro, certo? Que pra gente é a nossa tolerância. Tá, quem seria o erro aqui? O erro, ele é dado como ABS, que é o valor absoluto, entre os dois valores envolvidos aqui, que é o valor do, do intervalo, que seja esse. Melhor, seria esse 2 menos 1. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o tamanho do intervalo, a diferença entre dos dois valores, certo? Se eu quisesse, eu podia então aqui dividir ele ainda pelo valor atual, né? Como eu posso dividir, vou fazer um valor absoluto, depois a gente vê como fica o relativo. Então, para essas 5 interações, a gente já pode calcular aqui, né, quem são esses valores. Ó, 1, 0.5, 0.5, 0.3, beleza? Seria aqui os valores para esse caso do erro absoluto. Ou seja, eu tenho que fazer esse cara aqui até chegar em um número da ordem menor do que 10 a menos 4. Bora agora pegar esse mesmo valor e fazer o relativo. Vamos ver que ele vai diminuir um pouco mais. Aqui, né? Então, o relativo eu tenho que dividir pelo valor atual. Nesse caso aqui, eu vou dividir, né, pelo próprio 2. Na verdade, aqui não daria, porque eu não tenho dos dois, eu posso considerar quem será mais atual. Posso fazer a partir do segundo aqui. Que seria o seguinte: ABS, né? Valor absoluto da diferença do intervalo. Pronto.
dividido pelo valor absoluto do cara mais atual, que nesse caso aqui eu considerei que era 1.5. 0,33 aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Vou fazer o ABS de... Opa. Seria esse cara aqui, menos esse, dividido pelo valor atual. O ABS de 1.25. 0.2. Novamente, aqui ABS, esse menos esse, dividido pelo valor absoluto do mais atual, que é 1,37. Aqui, ó, 0,09. Fazer mais um aqui. ABS, esse menos esse cara aqui, dividido para ABS do valor atual, que no caso aqui é 1,31. Pronto. Ó, perceba que vai diminuindo, né, com o passar dos valores. Deixa eu fazer mais um aqui. Nesse caso aqui, no intervalo vai ficar quente, positivo, negativo, positivo, vai ficar o B e o C. O C é 1,37, 1,34, então aqui vai ficar aqui, esse cara aqui, e aqui vai ficar esse. Vou ter aqui meu F de A, meu F de B, que está atualizado, meu ponto médio, o valor e aqui o erro. Ó, percebe que está diminuindo. Vou fazer mais um aqui. Olhando aqui, negativo, novamente, né? Aqui é 1,35, então é esse cara aqui. Aqui 1,37. F de A, F de B, ponto médio, o valor da função e o erro, certo? Novamente aqui positivo, agora eu vou pegar esse cara e o A. No A é 1,35 e o outro aqui é 1,36, então esse cara aqui, esse vai estar 1,36. Opa, preciso do F de A, o F do B, o ponto médio, o valor da função e o erro. Ó, já tá bem próximo, que tá na ordem 10 a menos, 10 a menos 2, né? Esse valor aqui. Bora fazer só mais. Bora ver se até a décima vai dar. Isso considerando o erro relativo, lembrando para vocês, né? O erro que eu estou utilizando aqui como critério de parada e tolerância é o erro relativo. Isso vai variar em relação a como você vai tratar, né? Se você vai tomar o erro relativo, o erro absoluto ou o próprio erro da função. Vou ver mais um. Tá olhando as funções. Negativo, positivo. Então, o que que vai entrar aqui, né? O ponto 36, o C e o B. Tá, vai entrar esse cara aqui. Esse vai ser esse. Ó, perceba que os valores estão cada vez mais próximos de 1, 3 alguma coisa. Então significa que a raiz da função é nessa ordem de 1, 3 e assim por diante. Acho que aqui chegou já. Deixa eu ver. Ainda não, tá na ordem, ainda tá 10 a menos
10 a menos 2. Fazer mais um. Olhando aqui os sinais. Positivo e o A. Então, aqui continua sendo esse. Aqui é o meu ponto médio. F de A. F de B. Ponto médio. Aqui o fluxo da função está bem próximo já. Deixa eu ver, na verdade aumentou agora, né? Aqui o zero está diminuindo. Ou seja, você ia continuar esse processo aí até chegar na tolerância residual. O valor que encontrar aqui no final, na última coluna, tinha que ser um cara, né, menor, deixa eu aqui embaixo, menor que 0,0000001. Que é 10 a menos 4 no exercício aqui, ó. Usar o mesmo processo, né, da obsessão para aproximar da raiz da função no intervalo que tenha precisão de pelo menos 10 a menos 4, né, que é esse número aqui, certo? Ou seja, você ia fazer o processo até que essa coluna chegasse num valor menor que esse valor aqui, né? 10 a menos 4. Aí sim vai ficar o número de interações. Isso para o relativo. Se fosse o absoluto, aí teria que verificar os valores. Ok? Tá. Outra coisa também em relação ao número de interações, né? A gente tem como estimar esse número de interações considerando aí o erro absoluto, beleza? Aqui, ó, aí depois vocês vão ver um detalhe, né? Dá para gente saber o número de interações, quanto vai precisar para atender aquela tolerância, mas com o erro absoluto, beleza? Inclusive, deixa eu ver se dá para fazer o erro relativo. Deixa eu fazer a conta aqui. Agora dá para a gente pensar em fazer essa conta. Então, imagina o seguinte, né? Imagina que eu quero, dada a precisão, ou no caso a tolerância, eu quero estimar o número de interações que eu vou precisar para chegar naquela tolerância. Aqui no exemplo que eu fiz, né, que está fazendo, ó, eu estou fazendo os cálculos, eu tenho que chegar nessa tolerância aqui, né, 10 a menos 4, mas eu não sei quantas interações eu vou precisar para chegar até aí, né, não tenho ideia, só estou fazendo as contas e eu sei que uma hora vai bater, porque o processo está convergindo, certo? Pode perceber aqui, ó, que esse valor me interessa, ele está convergindo para 1, 3, 6 alguma coisa. E o zero da função também está convergindo, ó, ele está indo para zero, certo? Então, de fato, o processo está convergindo aí. Agora, em relação para atender o meu critério de parada, que é a tolerância, eu teria que verificar como é que fica aqui, com quantas interações eu precisar, né? Para mim já ter essa estimativa, seria interessante saber. Então, olhando aqui, existe um método para resolver isso, né? Uma estimativa para esse valor. Por quê? Primeiro, porque o processo é feito só em cima de divisões, né? Que no caso aí seria uma média. Então não tem muito mistério qual é o passo a passo. Então, a partir disso, eu consigo estimar o número de interações. Como, né? Pelo erro absoluto. Então, tá aqui, ó. Vou pegar A e B, né? É sempre a diferença entre os dois valores dentro do intervalo. Os dois valores mais próximos, digamos assim, do zero. Só que eu vou fazer isso para K interações, né? Por isso que aqui eu tá como BK e AK, justamente para designar que existem K processos desenvolvidos aí, né? K vezes, até chegar no valor que a gente queria. Ok. Aí, ou seja, para cada divisão que eu faço, né? A cada interação, eu calculo um erro absoluto, né? Que é esse cara aqui, ó. B menos A, tem que verificar se é menor que o epsilon em módulo. Tá. Então, essa divisão aqui eu vou pegar. Só que anteriormente, para chegar nesse meu AK, BK, foi feito uma média, que seríamos os dois valores anteriores dividido por 2. Certo? Ou seja, é como se você fizesse o processo retroativo. Para chegar nos atuais, você divide por 2
Então, para chegar no anterior, no penúltimo, você dividiu por 2. Para chegar no antepenúltimo, você dividiu por 2. Ou seja, existe um processo aí de 2 elevado a k divisões dentro da obsessão, né? Só que o meu interesse aqui é saber quem é meu k, para encontrar esse valor. Então, para obter esse valor de k, eu vou estimar ele, né? Considerando que esse cara aqui ele vai ser menor que o epsilon, que é a minha tolerância. Então, considerando que esse cara aqui é menor que epsilon, significa que meu k... Aí, caso eu vou só resolver uma equação aqui, né? Uma equação exponencial, que fica o seguinte, né? 2 da k, eu vou aplicar aqui o logaritmo, né? Esse meu k aqui vem para frente do 2, aí fica k logaritmo de 2, e eu vou isolar o valor do k, da expressão aqui, ó. Isso aqui é só resolver uma equação exponencial em relação a k, beleza? E aqui eu vou encontrar que esse meu k ele vai ser limitado, né? No caso, vai ser maior ou igual a esse valor aqui, para qualquer epsilon dado e qualquer intervalo dado, certo? Beleza. Então, essa fórmula aqui é que garante quantas interações a gente vai precisar para chegar naquela solução que a gente queria, né? Na verdade, na tolerância que a gente queria. Então, bora ver aqui, ó. Bora pegar o nosso exercício anterior e calcular esse valor aqui. Deixa eu pegar aqui o roteiro. Tá aqui. Bem aqui. Olha, o valor do A, inicialmente lá ele é 1, né? Então o A aqui ele é 1, lá no meu problema. O meu valor do B, ele é 2, né? Depois ele vai refinando, vai diminuindo. A minha tolerância, que é esse meu epsilon lá, que foi estabelecido lá no exercício, é 10 a menos 4, né? 10 na menos 4. Beleza. Aí eu vou calcular agora, essa fórmula vai me dar para mim o número de interações mínimas para encontrar esse processo. Então aqui, ó, seria o meu K, e vou colocar igual, né? Mas no caso seria maior ou igual do que o log de B menos A menos o log. Aqui não importa muito a base do logaritmo, porque todos estão aplicando logaritmo, então o resultado não vai interferir aí em relação à base do logaritmo. Então aqui é o E, e toda essa expressão aqui será dividida pelo log do 2. Pronto. Ou seja, o meu K ele é maior ou igual a 13,2 interações. Como a interações trata de números inteiros positivos, significa aí que eu precisar de pelo menos 14 interações para chegar na tolerância que eu queria. Então aqui no meu exercício, eu fiz 10, eu teria que fazer mais 4, né, interações para chegar na onde eu queria ir. Então, bora ver se é verdade. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vai fazer mais 4. Décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta interação. Então, olhando aqui meus valores, aqui é negativo, aqui o f de b positivo. Então, agora esse cara aqui vai ser meu A, que é o ponto médio. O B continua o mesmo. Esse cara aqui. Preciso do f de A, do f de b para estimar o próximo. Aqui eu vou dar o próprio valor, né? Ponto médio. Aqui o valor do zero da função e o meu erro, certo? Beleza. Esse cara aqui possivelmente ele vai estar menor, porque eu lembro que eu estou tomando ele como erro relativo, não estou tomando como erro absoluto, né? Mas pelo erro absoluto eu vou precisar 14 interações. Novamente, vou analisar aqui, ele deu negativo novamente, aqui deu positivo. Então,
o que que eu vou precisar aqui? O meu A vai ser o ponto médio. Opa, aqui. O meu B vai ser esse cara aqui ainda. Ó, perceba que os valores vão ficando cada vez mais próximos, mais parecidos. Porque de fato ele está chegando mais próximo da minha raiz. Não chegou aqui na tolerância, ó, tá 0,03. Tem que ser 0,01 abaixo desse cara aí. Aqui, novamente, negativo. Então, esse cara aqui vai ser o meu A. O meu B continua o mesmo. F de A, F de B, o valor da função, o valor do zero, está mais próximo de zero, e aqui a diferença entre eles. Ó. Então, de fato, o próximo já vai me dar a tolerância que eu quero, certo? Então, aqui, meu ponto médio, o B, o zero, a função ponto médio, aqui o valor da função, pronto. Esse cara aqui, o último valor já está na ordem 10 a menos 5, já, de fato, era o que interessava a gente. Eu consigo abrir mais esse cara aqui, para a gente ver a ordem dele. Deixa eu ver. Pronto. Então, olha só, eu fiz as continhas, né? Então, de fato, lá pelo nosso esquema, a gente precisava de pelo menos 14 interações para atingir a tolerância, né? Então, de fato, chegou aqui, ó, esse valor que a gente encontrou, ele é da ordem 10 a menos 5 e atendeu, né, a minha tolerância. Aqui no exercício pedia que eu fosse menor que 10 a menos 4, beleza. O anterior, ele não, ele, apesar de estar na ordem 10 a menos 4, ele não é menor, né? Ele é maior que 10 a menos 4 aí. Quer dizer, está na ordem 10 a menos 4, mas é o número maior que a gente queria. De fato, foi preciso 14 interações para chegar no valor que a gente queria. E além disso, né, o zero da função também, né, tá mais próximo do zero em relação aos demais, não. Ele tá 0,0009, né, em relação ao zero da função, tá bem próximo aí. Certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Só pegar uma água aqui para a gente falar o próximo método, que é o método da falsa posição. Beleza, bora voltar aqui, falar do último método que eu ia falar hoje para vocês, que é o método da falsa posição, né? O meu gráfico estava aqui, ó. Tá, então, o que acontece, né? O da abscissão a gente viu que basicamente é uma divisão por 2, sempre tomando ponto médio, e a gente vai fazendo isso até chegar mais próximo possível do intervalo que a gente quer, né? Do ponto que a gente quer, beleza. Só que tem casos em que a gente viu que não vai ser tão rápido pelo fato da simetria do gráfico aí, né? Que é esse caso aqui, como eu falei para vocês. Pode ser que o meu zero, né, esteja mais próximo de uma das extremidades, no caso, ou do A ou do B.
Aqui um exemplo, eu estou tomando, digamos que o ponto C, né, que de fato é o zero da função, ele está mais próximo do ponto A, certo? E isso faz com que, se eu tomar muitas vezes o ponto médio, eu vou demorar um pouco mais para chegar nesse valor aí que vai dar zero a função. Então, para isso existe uma da falta posição, que é basicamente uma média ponderada. A gente colocar os pesos da função na para calcular o ponto médio. Ou seja, como esse cara aqui tá diferente, né, a simetria, eu tenho que colocar um peso maior para a função no ponto A do que para o ponto B, visto que para o ponto A, né, ele está mais próximo. Então, se eu colocar os valores da função, levar em consideração, claro, né, eu vou ter um processo mais, digamos, otimizado, não tão melhor como a gente queira, mas ele vai estar mais próximo da função, né, do que simplesmente pegar o ponto médio, aí se estiver distante, calcula de novo o ponto médio, assim vai até chegar no valor do zero como a gente tinha anteriormente. Naquele caso lá, a gente precisou de no mínimo 14 interações para encontrar uma boa tolerância lá entre o zero da função, certo? Esse caso não, chamado de falsa posição ou posição falsa, algo assim, você vai encontrar que existe uma média ponderada, né, devido a que a função vai estar mais tendendo para um lado do que para o outro. Então, para isso é feita esse cálculo com os pesos aí, certo? Então, voltando aqui no PDF, está aqui o método falsa posição. Tá bem aqui a descrição dele, como falei, é a mesma média, só que agora eu estou tomando uma média ponderada, ou seja, eu vou levar em consideração os valores da função em módulo, né? E isso faz com que a gente perceba que faz com que a tendência é ser um pouco mais rápido, né? Porque ele vai levar em consideração o valor da função que está sendo aplicado aí, certo? Ok. Então, o que a gente vai fazer agora, né? Aplicar esse método ponderado aqui e fazer algumas interações naquele exercício lá que a gente fez. Vou até tentar utilizar a mesma planilha. Você, o que vai perceber, né? Que vai mudar aqui a expressão do ponto médio, né? E vai ser agora uma média ponderada. Então aqui, ó, esse cara vai mudar. Essa minha expressão aqui não vai ser simplesmente a média do conjunto. Vai entrar aí uma média ponderada. Então o que eu vou colocar aqui, né? Seria eu vou deixar com das duas formas lá. Você pode deixar ele como em módulo, né, em valor absoluto, ou você pode sempre ajustar ele em relação ao sinal da função, certo? Eu vou deixar ele aqui em módulo, depois a gente vê como é que fica também, deixando com o sinal trocado em cada caso. Então aqui eu vou colocar o seguinte, a expressão vai ficar, né, seria B, aí vai entrar aqui vezes ABS, né, de quem? Do F de B. Aqui. C2 vezes ABS. Aqui vai entrar o F de A em módulo. Divisão agora, vai ter uma divisão aqui, a soma, né? Que seria ABS F de A mais ABS o F de B. Pronto. Quando eu fiz isso, deixa eu ver, e modificou tudo, não queria que modificasse tudo, né? Tá, vai lá, vou tentar ver aqui em partes. Então, eu tomei aqui a média ponderada, certo? Dos valores. Aí o processo continua o mesmo, né? Em relação lá a avaliar os intervalos. Você vai ter que olhar aqui para quem é o F de A, F de B e o F de C, quem é positivo e negativo, e jogar para cá. Por exemplo, aqui, ó. O F de A, né? Ele vai ser negativo, o F de positivo e o F de C
negativo. O que que acontece? Esse cara aqui eu vou ter que jogar aqui pro outro lado agora como meu novo A, meu novo B. Só que vai mudar, né? Por quê? Ó, o meu F de A, ele é negativo. E o meu F do C, ele é negativo. Então já não é. Então meu C agora passa a ser o ponto médio. Então bem aqui vai sair esse 1. Vai entrar o ponto médio. E aqui vai continuar sendo 2, né? Porque deu positivo ali. Ó, percebe que mudou tudo. Aí ele vai calcular tudinho novamente. Calcula o ponto médio e verificar que o valor do A. Né? Eu vou até apagar, na verdade, daqui para baixo. Porque faz mais sentido. Porque mudou tudo. Mas a variação é a mesma, certo? Então aqui novamente, ó. Deixa eu olhar aqui. Quem é positivo, né? Ó, o F do C positivo, o F de B positivo, o F de A é negativo. Então aqui continua sendo esse cara. Só que o B mudou e agora vai ser meu ponto médio. Também aqui calculei a função no ponto, F de B, o ponto médio, e aqui o valor da função no ponto, certo? Novamente, verificar aqui, positivo, positivo, negativo. Então continua sendo esse cara aqui e aqui vai ser meu ponto médio. Ó, perceba que lá no início ele já tá me dando uma coisa que vai tender para aquele valor que eu queria, né? Ó, você lembra que lá no passado era 1,36 alguma coisa a raiz que a gente encontrou utilizando o método da abscissão, simplesmente. Aqui, ó, eu já tô dentro do intervalo, né? Pode perceber que esses dois caras aqui, eles já estão para mim dentro de um intervalo. Ó, 1,26 e 1,44. Esse é o intervalo. Eu até deixo dessa forma para enxergar melhor, né? O intervalo que está sendo usado, né? Ó, 1,26 e 1,44. Então ele está dentro desse intervalo. E a raiz está tendendo para 1,36. Ó. Aqui na quarta interação já está em 1,35. Se a gente observar aqui, ó. Na verdade, peraí. Eu não esqueci de modificar aqui. Agora sim. Deixa eu ver. Peraí aqui. Não. É, eu esqueci de modificar lá, ele calculou diferente. Deixa eu apagar esse cara aqui. Tá, média ponderada, beleza. Aqui negativo, positivo. Tá, isso aqui. Aqui vai entrar esse cara aqui. Esse cara aqui continua sendo 2. Preciso desse valor. Aqui continua sendo o mesmo. Média ponderada e o valor da função. Tá. Aqui novamente, quem é que vai entrar? Vou observar. Negativo, positivo. Então, aqui vai ser o meu ponto médio. E aqui é 2. Calculei aqui o valor. Aqui não vai mudar, é 14. Aqui vai mudar. Ó, 36, 1,36. Já está próximo que queria. Calcular mais um aqui. Negativo, mesma coisa. Aqui vai para o ponto médio. Aqui continua sendo 2. Beleza. Então perceba, né? Quando eu estou calculando aí, ele está chegando para mim próximo do valor que eu queria, que era 1,36, né? A raiz que a gente encontrou anteriormente. Só que esse caso aqui ele faz essa distinção, né? Ele utiliza uma média chamada média ponderada. Vou fazer mais um aqui.
ok? Ele sempre leva em consideração aí o tamanho do intervalo. Nesse caso, ele está tomando os valores mais próximos, no caso, entre 2 e 1,36. Tanto é que ele está se repetindo direto esse valor aqui, ó. O próximo já é basicamente o mesmo. Aqui não vai mudar também 2. E aqui é o valor da função. Ok. Então é isso, ó. A gente vai, se quiser continuar o processo, mesma coisa. A diferença desse por racional abscissão é simplesmente a questão aqui, né? Dos valores envolvidos. Porque foi percebido, né, que no processo da abscissão você pode ter casos em que uma função está mais próxima do zero do que a outra, né? Os extremos, que é como está aqui no nosso desenho. Então aqui, ó, no nosso desenho, a gente, pelo esse esquema, nesse exemplo, a gente percebe que o zero está mais próximo do A, né? No caso seria o C aqui, né? O F do C seria mais próximo do A, enquanto que do B seria mais longe. Então tem que existir um ponderamento para que a gente possa fazer isso de forma mais rápida, ou seja, dar mais peso para o lado onde está mais próximo, para não ficar diferente, né? E demorar mais, digamos assim, para encontrar a raiz da solução. Ok? Ok, então hoje a gente falou de dois métodos. Eu queria falar para vocês do método da abscissão e o método da falsa posição. Então, são dois aí. Esse capítulo 2, módulo 2, né, tem o método do ponto fixo, que a gente vai ainda olhar. Tem mais um método, deixa eu ver. Ponto fixo, falsa posição. Deixa eu pegar aqui o PDF. Voltando aqui, tô falando de outros métodos que eu queria para finalizar. A gente vai ver ainda mais 3 métodos, pelo menos, né? Tem o método que a gente viu na aula, que era do ponto fixo, é melhor, a gente fez da abscissão, da falsa posição. Além disso, tem mais dois que envolvem aí duas expressões. Um que é o método de Newton, certo? Depois o método da secante, tá aqui o método da secante. E o ponto fixo, como já está lá no PDF. Lá no PDF não tem o do Newton e nem o da secante, certo? Mas acho que eu tenho os PDFs com os métodos descritos. Então vai faltar ainda ver para essa unidade o método do ponto fixo, de Newton e da secante. Serão 5 métodos, então no total. Ok, era isso. Em relação à atividade lá que eu falei para vocês, eu avisei como é que vai ser. Provavelmente dia 28 agora, semana que vem, vai estar lá um trabalho para você fazer e enviar. Aí, a única coisa que vocês têm que ter mais atenção é que tem um prazo, eu vou dar lá, eu acho que 2 ou 3 dias para você enviar o trabalho para o SIGA, certo? Mas fica atento lá para não perder o prazo, que depois fica ruim para vocês enviarem, certo?